Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais um programa Em Poucas Palavras, com você aqui nesta emissora e também através dos nossos podcasts espalhados por vários de nossos ouvintes que compartilham o programa. Obrigado pela sua audiência. Comigo, novamente, pastor Augustus Nicodemos, o nosso comentarista aqui do nosso programa. Olá, Natsan, querido ouvinte. Esperamos que o programa de hoje, que vai tratar de um tema difícil, seja muito útil e usado por Deus na sua vida. Essa é a nossa oração e a nossa expectativa, sempre. Isso, vamos ao tema de hoje, então. Um ouvinte de Guarujá, São Paulo, que não se identificou na mensagem, através do WhatsApp, e ele agradece pelo nosso programa e diz que acompanha diariamente os podcasts que são postados, que ele tem acesso a eles. Ele tem dúvidas sobre a questão da doutrina da Trindade. Alguns afirmam que essa doutrina é antibíblica, pois, segundo estes, ela apresenta 3 deuses, quando na verdade é um só Deus. Este é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, a triunidade de Deus é o tema do programa de hoje. É a dúvida do nosso ouvinte internauta lá de Guarujá, São Paulo. Como é que isso pode ser esclarecido à luz da Palavra de Deus? Bom, essa doutrina, ela, do jeito que o nosso ouvinte colocou, ela precisa ser bem entendida antes de qualquer resposta poder ser dada. O cristianismo histórico não afirma que são 3 deuses. Afirma que é um Deus só há um Deus. Porém, que no ser de Deus subsistem 3 pessoas distintas e cada uma delas é Deus, sem que isso se constitua num Deus de 3 cabeças, 3 deuses no mesmo ser, ou 3 manifestações diferentes de um mesmo Deus. Mas é aquilo que nós chamamos de um mistério. E essa concepção da Trindade, ela se baseia nos seguintes fatos bíblicos, Natsan. Primeiro, você tem diversas passagens bíblicas que afirmam a existência de um só Deus. Você pode começar no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio, você tem o famoso Shema, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E, portanto, adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O Antigo Testamento todo, o tempo todo, está dizendo só há um Deus. Os deuses pagãos, eles são fruto da imaginação humana, eles não podem salvar, não podem ouvir, não podem atender. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra, que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Então, o monoteísmo é claramente afirmado no Antigo Testamento. Inclusive, o primeiro mandamento faz questão não terás outros deuses diante de mim, não é? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Quando você chega no Novo Testamento, essa mensagem, que já foi escrita pelos cristãos, a mensagem continua. Há um só Deus, não há mais de um Deus, há somente um Deus. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, eles são bem monoteístas, na insistência de que há apenas um Deus, não há outro além dele. Porém, já no Antigo Testamento, e muito mais claramente no Novo Testamento, se percebe que há 3 pessoas que são referidas como sendo Deus e que elas são distintas. Você encontra no Antigo Testamento um ser que se manifesta chamado o Anjo do Senhor. Sim. Que é enviado do Deus de Israel, mas que recebe adoração, fala como se fosse Deus, aceita que aqueles a quem ele ministra se curvem diante dele e o adorem e lhe façam petições. Você encontra referências já no Antigo Testamento ao Espírito de Jeová, o Espírito que se entristece, o Espírito que acompanhou o povo de Deus na congregação no deserto. E quando você chega no Novo Testamento, essa revelação fica mais clara ainda, porque não somente o Pai é referido como Deus, você continua também a ouvir referências ao Espírito Santo como se fosse Deus, naquele episódio famoso lá de Atos capítulo 5, de Ananias e Safira, quando Pedro diz: por que vocês combinaram mentir contra o Espírito Santo? Vocês não mentiram a homens, mas mentiram a Deus. Assim, identificando o Espírito Santo como Deus. E agora a pessoa de Jesus, que também é referida como sendo Deus. Há várias passagens no Novo Testamento que se referem a Jesus Cristo como sendo Deus, Deus encarnado.
Deus entre nós. Para mencionar uma só, o início do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Uma identificação muito clara, o Verbo aí sendo Jesus Cristo, da divindade de Cristo. Então, quando você soma tudo isso, o que é que você tem? Você tem passagens bíblicas que dizem que há um só Deus, você tem passagens bíblicas que se referem ao Pai como sendo Deus, você tem passagens bíblicas que se referem ao Espírito Santo como sendo Deus, e você tem passagens bíblicas que se referem a Jesus Cristo como sendo Deus. Como é que você resolve essa equação? Então, o resultado de todas essas informações, depois de muitos debates, depois de concílios, depois de estudos, os teólogos então chegaram à conclusão de que esse é um mistério. É um mistério para o qual não há solução que caiba na nossa mente. Há um só Deus, mas no ser de Deus subsistem 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Elas são divinas, têm a mesma honra, glória, poder, majestade, devem ser servidas, adoradas, cridas, obedecidas, mas não se constitui num Deus de 3 cabeças, 3 deuses ou 3 manifestações do único Deus, mas o Deus triuno que se revela a nós na palavra de Deus. Então, seria assim que nós responderíamos a princípio os nossos ouvintes, Nathan. Tem uma certa... dúvida exatamente porque algumas das religiões, há um grupo musical que muito famoso aí que o pessoal escuta, né, bastante, Voz da Verdade, inclusive às vezes algumas igrejas até evangélicas cantam sem saber que eles negam totalmente essa questão da Trindade, né? Eles são chamados de unitaristas. Né? E esse movimento unitário, ele é muito antigo, né? Sempre teve à margem do cristianismo quem questionasse a divindade do Filho de Deus, Jesus Cristo, e também do Espírito Santo. Esse pessoal é chamado unitarista, mas eles são considerados como heréticos. Não, o unitarismo não pode ser considerado como cristão, porque a base do cristianismo é a pessoa de Cristo, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se você nega a divindade de Cristo, então você está fora dos limites do cristianismo histórico, falando teologicamente. Você tem seitas como o Testemunho de Jeová, por exemplo, que são unitaristas. Eu creio que os mormons são unitaristas também. Isso distingue, não é, o que é o cristianismo histórico do que seriam as seitas. Agora, mais um argumento que a gente poderia aqui usar para o nosso ouvinte, para ajudar o nosso ouvinte, Nathan, é que, embora a palavra trindade não apareça na Bíblia, mas na Bíblia você já encontra as 3 pessoas associadas e tratadas igualmente. Por exemplo, no batismo de Cristo, no Rio Jordão, lemos que quando ele entrou na água, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba e uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ali você tem uma cena trinitária, o Filho, o Espírito e o Pai, juntos no mesmo quadro, juntos no mesmo evento. Mais adiante, Jesus Cristo, depois da ressurreição, ele vai dizer aos discípulos, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, o próprio Jesus mandou que os discípulos fossem batizados no nome das 3 pessoas, com isso indicando que elas são iguais, que elas têm a mesma honra, que nós devemos nos identificar com cada uma delas. O apóstolo Paulo, que era um judeu ferrenho, um judeu comprometido, um judeu praticante, ele conheceu a Jesus Cristo no caminho de Damasco e nas suas cartas nós encontramos vários desses textos trinitarianos. Se eu penso aqui, por exemplo, em Efésios capítulo 1, quando ele começa dizendo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Depois ele fala dizendo de que Jesus tomou a forma humana e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E em seguida ele diz, e o Espírito Santo sela o nosso coração quando nós ouvimos estas verdades. Então, no capítulo 1 de Efésios, você vê Paulo desenvolvendo a história da redenção de uma forma trinitária. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica hoje. Ou, para ainda pensar em Paulo, né, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 12, quando ele está falando do Espírito Santo, ele diz que o Espírito concede os dons,
Há um só Senhor que concede os ministérios e há um só Deus que realiza todas estas coisas. Então, mais uma passagem trinitária. Está ali em 1 Coríntios capítulo 12, logo no início, a partir do verso 4. E eu poderia citar várias outras em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem associados na Bíblia. Então, mesmo que a palavra Trindade não ocorra na Bíblia, contudo, a conclusão a que se chega estudando a Bíblia... dela está. Exatamente. A doutrina está lá implícita, muito claramente, e nós podemos, sem dúvida nenhuma, dizer que esse é o ensinamento, a revelação que Deus nos deu. Que o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, ele é triuno, ou seja, ele subsiste na forma ou na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são distintos, o Pai não é o Filho não é o Pai, e os dois não são o Espírito Santo, mas eles são o mesmo Deus. Há um só Deus que se manifesta, que subsiste nas três pessoas já referidas. Essa é a doutrina, eu creio, fundamental para o cristianismo histórico. E, de fato, se houver essa questão do unitarismo, essas religiões que o senhor citou, eles vão ter um problema muito sério com a pessoa, a divindade de Jesus, né? Porque vai ser apenas um ser criado. Um ser criado, como é ensinado por estas seitas, que Jesus foi criado por Deus Pai, ou é um Deus menor, não é? Um deusinho menor, ou ele é um anjo, né? que visitou ou tomou forma em nosso planeta, ou que antes ele já teria sido um anjo. Isso aí eu penso que é doutrina relacionada com algumas dessas seitas. Ou então vão dizer que os discípulos se equivocaram quando adoraram Jesus, dirigiram orações a ele, oram ao Pai em nome dele. Enfim, quando se nega a Trindade, não é? Está se negando também a divindade de Jesus Cristo e a pessoalidade do Espírito Santo. Exato. Vai ter que dizer que o Espírito Santo, já que ele não é Deus, ele é o quê? Então eles vão dizer que é uma força, uma energia que vem de Deus, é uma manifestação do poder de Deus e assim por diante. É por isso que eu digo, o unitarismo que nega a Trindade, ele não pode ser considerado como cristianismo. Ok, então está aí a resposta para o nosso ouvinte lá de Guarujá, São Paulo. Você que fez a pergunta sabe que estamos respondendo para você e também para outros ouvintes que têm a mesma dúvida. E aqui chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua audiência. Nós agradecemos profundamente. 62 81 17 29 86 é o nosso WhatsApp. Pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org